Olá, mais uma vez estamos aqui no Elas com Deus. Gratidão ao Senhor por esse dia, que Deus alcance a sua vida aí onde quer que você esteja. Eu sou Rosiane Rocha, mãe, esposa, serva, sou líder de mulheres no Ministério Fé e Família e também sou sogra. Graças a Deus por esse privilégio. Que Deus possa alcançar o seu coração. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Muito especial para mim, especial para Jesus. Eu tenho certeza que você que vai nos assistir vai ser impactada com a história dessa pessoa extraordinária, que é a pastora Gabriela. Amém. Pastora Gabriela, alegria. Muito obrigada por você estar aqui, pelo seu sim. Eu tenho certeza que hoje a nossa conversa, o nosso diálogo vai impactar muitas vidas, porque já impactou a minha. Saber um pouquinho da sua trajetória. Então, que Deus te abençoe. Obrigada mais uma vez. Fique à vontade. Amém. Para mim também, Rosê, é um prazer estar com você, uma alegria. Amém. Grande, né? Nós nos conhecemos já há tantos anos, né? Tantos e agora anos. nos reencontrando nesse momento Amém. tão especial, né? Que é o Elas com Deus. Estou muito feliz em poder participar desse projeto com você. Amém. E obrigada pelo convite. Obrigada por ter me chamado e poder falar um pouquinho aqui da minha história. Amém. Então, as pessoas que estão em casa querem saber quem é a pastora Gabriela. Pois é, quem sou eu, hein? Assim como você disse, eu sou filha, né, amada do Pai. Amém. Eu sou esposa, né, sou casada com o pastor Cairo. E sou mãe de 3 lindas meninas, né, Maria Clara, Antonella e Helena. Amém. E juntos, eu e meu esposo, nós pastoreamos a Cristã Livre, né, que tem ali 5 anos, 6 anos, acredito, que nós estamos ali pastoreando aquela igreja amada. E é isso, né, a minha vida é dedicada ao Senhor, eu me dedico à minha família, ao Senhor, à igreja, né, às minhas ovelhas e às minhas filhas. Amém. Que história linda, pastora Gabriela. Quando eu falava para você sobre o Elas com Deus, nós temos um tripé. E é exatamente espiritualidade, porque sem fé nós não vamos conseguir nada. É verdade. Comunidade, porque mulheres ajudam outras mulheres. Amém. Sozinhos nós não fazemos nada. Precisamos de outras pessoas para nos ajudar a cumprir o nosso propósito. Então, juntas nós seremos muito mais fortes. Amém. E inspiração, porque eu sei que assim como a minha história, a sua história que está em casa, como a sua história, pastora Gabriela, inspiram muitas outras mulheres. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória. Amém. Baseada primeiramente sobre espiritualidade. Eu quero que você fale, lendo sobre a sua trajetória, fiquei muito impactada com muitas coisas, mas eu quero começar pelo primeiro pilar nosso, que é a espiritualidade. Amém. Quando você se converteu, como e quem foi a pessoa especial que fez parte desse momento tão único na sua vida? Então, eu conheci o Senhor, eu tinha 12 anos de idade, né? Nós mudamos para Goiânia em 1997. Eu morava no interior e em 97 a gente veio para Goiânia. E eu fui morar ali no setor universitário. E lá tinha uma vizinha, né, ali da nossa rua, que já serviu o Senhor há muitos anos. E ali ela me apresentou ao Senhor. Ela via a minha luta, né, assim, uma menina muito tímida, né, uma menina que marcada por algumas dores, e ela me percebeu, sabe? Ela percebeu ali naquela timidez, às vezes, muito calada, ela conseguiu me enxergar e me levou para os caminhos do Senhor. O nome dela é Hélia. Quem dera se ela estivesse assistindo esse podcast para poder agradecer a Hélia. Eu nunca esqueci Amém. dela, sabe? Amém. Nunca esqueci da Hélia. Ela me levou para o caminho do Senhor. Eu tinha apenas 12 anos de idade. Dali, então, eu fui cuidada, amada, discipulada. E sempre Deus, assim, enviou mulheres para cuidar de mim. Em cada estação da minha vida, Deus foi levantando mulheres para que pudesse falar do amor do Senhor, pudesse cuidar de mim, cuidar das minhas feridas, das minhas mazelas. Deus sempre proveu essas mulheres em cada fase da minha Amém. vida. Então, a Hélia foi esse instrumento, né, da parte do Senhor, que me levou para os caminhos do Senhor. E ali eu fui, então, conhecendo o Senhor cada dia mais, se apaixonando, né? E fui crescendo na graça e no amor do Senhor. Que lindo. Benção demais. Eu fico pensando assim, sempre tem alguém que Deus coloca na nossa vida para nos apresentar a Ele. Isso, exatamente. Mesmo que nós não nasçamos em um lar cristão, Deus usa uma pessoa que é Deus que nos escolhe, né, pastora Gabriela? É verdade, Nós aceitamos Jesus, confessamos, mas é o favor dele primeiro. Ele que nos escolheu. E quando Deus tem um propósito conosco, aconteça o que acontecer,
vai se cumprir. Amém. É verdade. E eu digo Rose. sempre em Eclesiastes 3 que há um tempo para todas as coisas, né? Dirigido por Deus, que é o Deus que nós cremos. Então, eu percebo que assim como você, eu também tive a minha trajetória. Não nasci em um lar cristão, né? Mas eu fui aos 28 anos, olha, bem mais do que você, né? Mas agradeci muito ao Senhor, porque hoje já, né, completo 22 anos de evangelho. Amém. E Glória a tenho Deus. vivido muitas coisas. E, pastora Gabriela, nós temos muito ainda o que crescer em Deus, né? Porque é constante. É. O nosso crescimento, a nossa caminhada, dedicação é uma caminhada. E é uma Exatamente. escolha diária. Isso. Hoje eu quero aprender um pouquinho mais de Deus. Então, você precisa fazer uma escolha de ir para a presença. Exatamente. E eu quero falar sobre isso com você. Porque eu vejo, eu reconheço você como uma mulher de Deus. Amém. Eu reconheço Amém. em você a habilidade de uma mulher que tem um coração de Deus. Eu vejo a atitude sua como Jesus fez no tempo dele na terra. E eu acho lindo o seu coração. Amém. E eu quero que você Obrigada. fale para nós um pouquinho sobre as suas escolhas em estar com Jesus, independente das circunstâncias. Sim, isso foi uma construção em mim, sabe? Eu acredito que na medida que a gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai adquirindo maturidade, a gente vai provando da revelação e da graça do Senhor e nós vamos crescendo, principalmente na constância e permanência. Hoje, são duas coisas assim que eu falo muito com as mulheres, constância e permanência, sabe? Eu acredito Perfeito. que nós precisamos permanecer em Deus, sempre, independente daquilo que nos aconteça, independente assim da circunstância que eu estou enfrentando, a gente precisa ser constante e permanecer no Senhor. Então, a minha caminhada com o Senhor, eu me lembro assim de momentos em que eu entrava para o quarto ali, né? Eu sou muito do quarto. Eu sou muito de Também entra para o seu quarto, fecha a É. porta e ali o Senhor, né, que vai te ouvir em secreto. Eu sou uma mulher do quarto, eu preciso estar no quarto. E foi ali no quarto, Rose, assim, que o Senhor se revelava a mim. Amém. Foi ali no quarto que eu aprendi, assim, eu me via, né, o Senhor mostrava quem eu era, mostrava as mazelas da minha alma, mostrava os lugares, assim, que estavam ocultos e que precisava de uma luz, né, do Pai. Então foi ali, naquele momento secreto que Deus se mostrava a mim, se revelava, né? Um momento que a gente olha nos olhos dele. Eu falo assim que como é bom olhar nos olhos de Jesus, né? E através desses momentos eu fui construindo assim uma caminhada de permanência e constância com ele, sabe? Todos nós vamos passar por momentos difíceis nessa terra. Sim. Até ontem no meu Instagram eu postei que a caminhada cristã é como você tá num barco assim no meio do mar assim, e às vezes vai ter ondas muito fortes, dias, né, assim nublados, mas até dias de sol, vai ter dias maravilhosos de alegria. E nós precisamos entender que o Senhor vai estar em todos esses dias, né? Amém. Então eu tenho construído uma caminhada com o Senhor de amor, independente daquilo que eu sofro, independente daquilo que eu passo. Eu quero amar o Senhor porque Ele me amou primeiro. Amém. E eu tenho, assim, até me emociono, porque eu pego a vida de João Batista, que foi um homem que ele negou, talvez, aquilo que ele foi escolhido para ser, pelo fato assim, de ser um sacerdote, né, de vir de uma linhagem, vamos dizer assim, né, levítica, e ele decidiu, então, ir para o deserto. Né, decidiu a falar não, porque ele tinha um chamado de levar as pessoas ao arrependimento e talvez dentro de uma performance que o sacerdócio ali exigia, talvez ele não conseguiria. Então ele disse, não, eu vou para o deserto, vestir aquelas roupas e comer aquela comida, porque o meu chamado é esse. Então, eu tenho a vida dele assim como exemplo, porque muitas vezes eu já fui para alguns desertos, aonde eu vi o amor do Senhor, aonde eu vi o cuidado de Deus com a minha vida, aonde o Senhor segurava na minha mão, Rose, e assim, e falava, eu estou com você. Então, de perder, Amém. às vezes, muitas coisas, sabe? De perder Amém. muitas coisas por amor ao Senhor. Amém. E é sobre isso. E é lindo te ouvir e dá para sentir assim a sinceridade, né? O quanto é verdadeiro de você. E era exatamente isso que eu ia te perguntar sobre o desafio de ter sido a primeira na sua família a aceitar Jesus. Com certeza, vários desafios, não só na sua época de Sim. decisão
de servir, como você disse, que tem o seu cantinho, lugar secreto, é o seu quarto. Isso. Com certeza, assim como você, pastora Gabriela, eu sei que muitas pessoas que decidem, muitas mulheres. Hoje eu quero que você, inclusive, deixe uma motivação para aquela mulher que de repente não tem um esposo que serve o Jesus ainda. Sim. Talvez você que nos ouve ainda tenha um filho que você ora por um filho, ou pelo seu próprio esposo, ou por uma mãe, por um pai, por alguém querido da sua família, e você se sente sozinha. É uma caminhada, às vezes, solitária estar com Jesus, né? Mas de pessoas, não de Jesus, né, pastora Gabriela? Não de Jesus. E é incrível como Deus cuidou de mim, porque com 12 anos, ainda é uma criança, vamos dizer assim, né? Você não tem, talvez, uma consciência, por exemplo, agora que eu tenho 37 anos. Uhum. Então, olha como o Senhor cuidou de mim. Eu tive dificuldades, claro. Mas, graças a Deus, a minha mãe, ela conseguiu me compreender, sabe? E ela me enviava, ela falava, vai. Porque nós passamos muita dificuldade em casa, né? Assim, foi uma família disfuncional. Meu pai, o casamento deles. Então, ela sempre falava, vai, ela me apoiava. Ela não podia ir, mas ela me enviava, né? Amém. E assim, com 12 anos, de fato, eu me converti. Eu me batizei. E eu já ia para o lindo. quarto com 12 anos de idade. Eu me lembro, assim... De ir para o quarto, colocar uma música e às vezes, assim, não ter aquela privacidade, porque, assim, mãe, né? Mãe vai entrar no seu quarto, né? Sim. E ela me via chorando, às vezes, me via ali ouvindo a música, ela sempre, assim, me respeitava. Nisso, ela me respeitava, olhava e falava assim, devia estar com o Senhor. Mas Deus cuidou de mim, no fato, assim, da minha mãe me impulsionar. Ela falava assim, pode ir, né? As outras pessoas da minha família, elas me enxergavam também, assim, algo que Deus tinha feito, elas falavam, nossa, essa menina tá diferente. Sim. Tem algo diferente nessa menina. Essa menina já não é mais a mesma. Então, assim... Amém. Deus foi, assim, maravilhoso na minha conversão. E as mulheres hoje que talvez não tenham os seus maridos convertidos, eu sei que é muito difícil. E são muitas que estão nessa caminhada. Mas, sabe, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falando sobre a esperança. Amém. Glória a Deus. Que a gente precisa olhar o que a gente alcançou até hoje. Porque muitas vezes, Rose, essas mulheres que estão esperando os maridos, às vezes, se converterem, elas talvez já perderam a esperança, né? Sim. A esperança, será que realmente vai se converter, vai conhecer o Senhor? Exato. Mas se tem uma coisa que nós não podemos perder, a esperança. Ela precisa estar viva. É como Jeremias falou no livro de Lamentação, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, mulher, olha até onde o Senhor já te levou até hoje, né? O conhecer, né, dele, da presença dele, as coisas que Deus já fez para você. Tenha esperança nisso, sabe? Coloque a sua esperança naquilo que Deus já fez na sua vida. E continue orando e abençoando, sabe? E o apóstolo Pedro, ele ensina como as mulheres a ganharem seus maridos, né? A serem sábias, né? A serem, às vezes, caladas, né? A gente precisa... A mulher, às vezes, ela gosta muito, às vezes, de falar, né? Às vezes, ganhar na fala. E nós precisamos entender que o silêncio também é uma arma. Exatamente. É uma arma de ganhar as pessoas. Amém. Né? Não responder, ficar calada, levar, muitas vezes, a humilhação, sabe? Nós não perdemos, Rose. Eu brinco com as mulheres lá da minha igreja que a humilhação é uma amiga nossa. A gente não perde ser humilhada. A gente sempre vai ganhar. Eu sei que, às vezes, a nossa alma ela fica querendo gritar, né? A gente... De fato, a alma não gosta de ser humilhada, mas ela é uma amiga nossa, ela nos ensina, ela nos forja um caráter, é pedagógico, sabe? A humilhação, ela nos ensina muito a ter um caráter como o de Cristo. Então é isso, não perca a esperança, creia no Senhor, continue em oração, continue assim abençoando o seu marido, continue declarando e olhando para Cristo, porque é de lá que vem a nossa força. Amém, glória a Deus. E é tão lindo te falar sobre isso, porque ouvir você, pastora Gabriela, eu tenho um grande testemunho, né, sobre isso, com a conversão do meu esposo também, né, durante 5 anos eu estava na igreja com as minhas crianças pequenas e ele não, mas ele sempre me apoiou aí, mas não tinha feito a decisão. Mas graças a Deus, hoje ele é um servo, serve comigo ali na igreja, presbítero, né? Amém. E serve a igreja com muita alegria. E eu quero dizer justamente isso para você, mulher. Eu sou, né, testemunha viva disso, de que a esperança não pode morrer. Não pode. E inclusive, pastora Gabriela, as atitudes, né? O silêncio é muito poderoso. Na hora certa é uma arma poderosíssima. Porque o falar...
nem sempre ajuda tanto numa decisão quanto você apresentar suas atitudes. O exemplo das atitudes falam, às vezes, muito mais do que palavras. Então, Exatamente. como que nós, mulheres, estamos agindo, pensando, falando dentro da nossa casa, qual tem sido a nossa conduta, a nossa rotina, para alcançar um marido, um filho, um parente que não serve Jesus? Será que as nossas atitudes se assemelham a esse Jesus que ele deseja servir? É uma pergunta que a gente precisa se fazer É uma todos os pergunta. dias. Como Jesus faria no meu lugar? Eu sempre falo isso para as mulheres quando eu estou ali ministrando com elas. Eu falo, olha, o que Jesus faria no nosso lugar diante dessa situação? Alguém foi injusto com você? Isso. Alguém traiu você? Alguém falou mal de você? O que Jesus faria? Exatamente. É o domínio, o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que você tem que respirar e pensar. O que Jesus faria agora? Se nós somos imagem e semelhança, qual é a nossa semelhança com ele? É uma pergunta que a gente precisa fazer diariamente, Rose. Precisa Diante das se situações fazer. da vida, a gente precisa parar, analisar, né, ter uma autoconsciência ali dos nossos pensamentos. O que Jesus faria, né, diante dessa situação? A gente precisa ter esse controle, esse domínio. É verdade. Isso é importante. Pastora Gabriela, agora eu ouvi você falar sobre a sua área de formação. E aí eu quero falar sobre propósito. Sim. Até para poder, eu e você, nesse momento, trazermos aqui uma fala sobre profissão e, ao mesmo tempo, propósito, né? Sim. Você formou em moda? Eu não cheguei a formar. Eu cursei, né? Sim. Fiz ali 2 anos e meio, mas não cheguei a finalizar por conta da minha gravidez. Eu estava grávida da Maria. Então, a primeira filha. É a primeira filha. Sim. Então, assim, e aí você disse que lá ainda, cursando moda, você não tinha encontrado o seu propósito, mas você encontrou no ministério. Isso, exatamente. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho conosco, porque nós temos hoje vários papéis, a mulher, Sim. né? Profissional, mãe, esposa, está trabalhando na obra, você pastora, que pastoreia uma igreja, né? Então, assim, quando nós falamos de propósito e o mesmo direcionamento e alinhamento com chamado, nem sempre o chamado é você fazer o que você gosta. Isso. É você se identificar naquilo onde o seu coração tem paz e arde. Isso. Aí depois você fala, mas eu não queria fazer isso, Senhor. Mas o coração está ardendo ali. Então, ali é o seu chamado, onde existe uma chama, né? A palavra já traz. Mas falar sobre propósito. Eu achei interessante quando você disse que no ministério você encontrou o seu propósito. Isso. Rose, eu tenho até um testemunho em relação a isso, sabe? Amém. Eu não sei se as pessoas às vezes sabem dessa parte da minha história, mas eu tentei medicina por muitos anos. Eu fiz 5 anos de cursinho. Quando eu saí do ensino médio, eu fui fazer os cursinhos da vida, fiquei 5 anos tentando medicina. E eu cheguei a passar em alguns lugares, né? Passei em algumas universidades particular, passei na primeira fase do UFG, ainda naquela época que a UFG tinha 2 fases ali, a discursiva, né? Sim. Então, eu queria muito ser médica, né? Porque a minha família era toda formada por médicos, eu tenho tios, primos. Olha aqui, eu já não sabia disso, tô sabendo agora, que bom. Então, assim, eu tentei muitos anos medicina. Só que eu me lembro, ainda na igreja que a gente congregava junto, na primeira igreja que nós congregamos juntos. Eu me lembro, assim, naquela fase, assim, que eu estava esperando resultados. Eu me lembro de um profeta de Deus orando comigo. Eu estava esperando o resultado da 2ª fase do UFG. E esse profeta... Eu falei assim, olha, eu queria que você orasse comigo. Acho que você vai lembrar dele, o Alfredo. Demais, lembro. E ele orou comigo e ele falou assim, vamos orar e Deus vai falar. E amém. E aquela hora eu falei assim, Deus vai falar, eu vou passar, eu vou ser médica. Amém. A minha vontade, né? E ele falou tudo ao contrário do que eu queria ouvir. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Ele falou assim, olha, na oração, com muito poder e unção, você não vai fazer medicina. Eu te vejo nas nações, com muitas crianças ao seu redor, você cantando, ministrando para muitas pessoas, muitas mulheres, olha que lindo, alcançando muitas vidas. Pergunta se na hora eu entendi. Com certeza não. O meu coração já tinha decidido a medicina. Eu queria ser médica. O coração. Eu estava obstinada. De fato, 5 anos fazendo cursinho, obstinada. Né, assim... em ser médica, eu vou ser médica, e é isso. Mas esse não era o plano de Deus para mim. E o Senhor foi me encaminhando, então, para que eu pudesse entender que não era o plano de Deus para mim. Né? E sempre ficou, assim, essa era uma área da minha vida que sempre ficou, assim, um ponto de interrogação.
Senhor, então não vou fazer nenhuma formação, nada. E eu tentava. Falava assim, eu vou fazer tal curso. E sempre assim, Deus falando, não, não, não. Aí a moda até foi com a Ana Vitória, a sua Sim, a minha norinha. norinha. Nós fizemos juntas. A moda, Deus permitiu eu ir, até mesmo assim, acho que por ela, pela Ana Vitória. E a gente foi fazer. E foi muito bom, porque hoje tem a ver com o meu Amém. ministério, a moda. Sim. Né? É, O né? vestir, ele é bíblico. Sim. Se a gente for olhar para a Bíblia, a roupa, ela é algo que na Bíblia era uma coisa que tampava desde o jardim, tampava a nudez, a vergonha, tampa os órgãos mais importantes, os órgãos nobres. Então, assim, hoje a moda, Deus permitiu porque ela tem a ver com um pouco do meu ministério. Amém. E depois da moda, Nada é por acaso, né, nada pastor? é por Tem acaso, propósito, não. pastora Gabriela. Então, Deus foi falando comigo que o meu chamado, o meu propósito era cuidar de mulheres e estar integralmente na igreja. Isso foi debaixo assim, de muita dor eu ter que aceitar isso. Eu não vou falar para você que foi fácil. E eu entendo, Rose, que existem chamados e chamadas. Eu entendo que tem mulheres que foram chamadas para ter uma formação, né? Sim. Trabalhar lá fora, levar o Senhor lá fora, porque hoje não existe uma vida separada. Exatamente. Uma vida secular e uma vida lá fora. Não, uma vida, né, na igreja, uma vida secular. Não existe uma vida separada. Isso. Hoje a gente serve o Senhor de forma integral. Não tem como você separar as duas coisas. Então, as mulheres que têm esse chamado para estarem lá fora no mercado de trabalho, né? E ajudar os seus esposos, né, na casa, né, no orçamento da casa. Eu creio que existem essas mulheres e eu creio também que tem as mulheres que foram chamadas para estar na igreja, sim, voltadas 100%, que no caso sou eu. Deus falou para mim nitidamente que não era para eu fazer, né, terminar nenhum curso. Até tentei agora psicologia, porque eu achava que ia ajudar. E eu recebi um não muito grande da parte de Deus. Só que Deus é lindo, porque o que acontece? Ele vai falando as coisas com a gente devagar, nunca é assim de uma vez. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei muito dessa parte de neurociência, estudar psiquiatria, e eu estava lendo um livro, A Psiquiatria e Jesus. E nesse livro, o médico é cristão, né? E ele falava sobre o poder do Espírito Santo. Ele falava sobre a fé, que ele nunca deixou que a razão, né, vinha primeiro. Ele sempre acreditou na fé. E ali falava assim, nós precisamos ser homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. Ele falava isso no livro. E aquela frase me marcou. E eu fiquei martelando aquela frase. Ser cheio do poder do Espírito Santo. Passaram-se mais ou menos umas 3 semanas. Eu recebi uma mensagem de uma profeta. Eu não tinha contado para ninguém, mas já estava tudo certo. A faculdade já estava certa. Eu ia fazer a faculdade de psicologia, tudo organizado. Não tinha contado para ninguém, né? E de repente essa profeta falou assim, olha, Deus falou comigo que você não vai fazer psicologia. Meu Deus. Mais e uma ninguém vez. sabia. Não, ninguém sabia. Eu acho que nem mesmo a minha amiga Tainã, que eu compartilho tudo com a pastora Tainã, acho que nem mesmo ela sabia. E ela falou assim, você não vai fazer psicologia. O que o Senhor quer de você é que você seja uma mulher reconhecida não pela faculdade que você tem, não pela sua graduação, mas o que o Senhor quer fazer com você é puro. Ele quer que você seja reconhecida pelo poder do Espírito Santo. Amém. Aí Glória eu entendi, a Deus. quando eu estava lendo o livro, a frase que me chamou a atenção do médico. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. Então, Deus foi falando comigo, porque Deus é muito delicado, né? Ele cuida, até mesmo para falar as coisas difíceis. Né? As coisas difíceis, né? Então, hoje eu entendo, Rose, que talvez lá na frente, se Deus falasse, olha, agora sim você pode fazer um curso, que isso não vai prender o seu coração, porque de fato é algo que prendia o meu coração. Eu era obstinada pelo estudo, obstinada assim em ser, né? Eu achava que para eu ser alguma coisa eu tinha que ter uma graduação, e não. Eu sou em Deus, não é uma graduação que vai fazer eu ser. Eu já sou desde quando Deus me plantou no ventre da minha mãe. Amém. Desde quando Ele me escolheu, eu já sou. E eu tinha na minha mente que para eu ser, eu tinha que se formar. Eu tinha que ter uma graduação. E o Senhor, então, mudou a minha mentalidade. Que não, eu não preciso ter uma graduação para eu ser. Eu preciso ser cheia do Senhor e cumprir a vontade dEle. Então, é isso. Eu sei que existem mulheres que vão, sim, formar, ter uma formação e trabalhar lá fora para a glória de Deus. Amém. E tem mulheres que vão ser chamadas para estar ali com o Senhor, cuidando, né, das ovelhas da igreja, que é o meu chamado, é o meu propósito de vida. Hoje eu aceito Ele de bom coração, com alegria.
E é isso. Glória a Deus. E assim, então, você que nos ouve, eu queria que você sentisse a energia que eu sinto da pastora Gabriela em ela falar isso, porque é muito genuíno te ouvir. É emocionante, porque nós percebemos e sentimos Deus, né? Aqui entre nós, Espírito Santo, aqui na sua fala. E lendo um pouco, né, do que você me enviou, que me encantou muito, né? Me emocionei lendo várias vezes, né, o que você me escreveu. Porque, queridas, todas que nós conversamos aqui nessa mesa, a gente precisa saber um pouquinho da história, né? E Sim. assim, eu pedi para a pastora Gabriela e fiquei justamente curiosa em entender, porque você talvez que nos ouve, você tem anseio também de ouvir a voz de Deus. Amém. E não existe uma forma, uma receita. Não. É muito pessoal com cada uma de nós. Existe um desejo. Um O desejo, precisa pastora partir. Gabriela. É isso que eu queria falar, e você tocou justamente nessa parte. Ele é cavalheiro. É. Ele está ali sempre disposto, pronto para nos receber, nos aconselhar. Mas e nós? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa resposta? Sim. Ele chama, e qual tem sido a nossa resposta? Te ouvindo, né, tanto a sua história quanto a minha, que somos mulheres que cumprimos um propósito justamente em funções diferentes, mas levando o mesmo Deus, né? Amém. E você que nos ouve, com certeza você deve se perguntar, será que o que eu estou fazendo está agradando o coração de Deus? Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Nós estamos fazendo uma leitura, você bem conhece o livro Uma Vida com Propósitos. Sim. E nesse livro ele fala justamente assim, a primeira aula, que é o primeiro encontro, é tudo começa com Deus. Então, não tem como nós fazer algo para Deus ou até planejar, ter sonhos, se não começarmos pedindo exatamente o primeiro ponto, que é o do nosso Elas com Deus. Buscando a presença de Deus, relacionar com o Espírito Santo, intimidade, ouvir a voz e colocando Deus em tudo. E uma coisa que eu vejo que nós mulheres precisamos é pedir conselho de Deus. Amém. Às vezes nós vamos atrás de tantas pessoas para pedir opiniões, conselhos, e esquece do principal. É pedir para Deus. Senhor, o Senhor tem isso para mim? Eu posso. Se nós formos para um lugar de silêncio, de secreto, Ele vai falar conosco. Exatamente, vai. Isso aí eu tenho certeza. Você tem uma experiência assim, pastora Gabriela, de ter ouvido de forma audível a voz, confirmando um plano, um projeto seu? Olha, muitas experiências. Amém. Inclusive, estar aqui foi uma experiência. Deus falou comigo que eu viria. Mesmo? Falou. Glória a Deus, eu e eu fico muito emocionada. Eu até compartilhei com a pastora Tainã Amém. na nossa reunião de mulheres na quarta-feira. Foi quando logo eu recebi sua mensagem. Eu falei, olha, Amém. Eu vi o projeto dela e eu senti no meu espírito Deus falando assim, você vai ser convidada para estar lá com ela. Glória a Deus. Eu não sabia que ia ser tão rápido. E seu nome, eu vou dizer agora então, né? O nome da pastora Gabriela foi um dos primeiros que eu coloquei numa lista de mulheres que eu pedi para eu orei, pastora Gabriela. Eu falei, Senhor, quem vai estar comigo lá, né? É sobre o Senhor, né? Sobre nós. E você veio o seu nome no meu coração há muito tempo. Então, Deus confirmou no meu e no seu. Exatamente. E Amém, foi o Senhor por que isso. falou. Rose, você falou uma coisa importante. Eu tenho, nos lugares que Deus tem me levado, eu tenho falado sempre isso. Muitas vezes nós procuramos muitas pessoas para dar uma resposta, para resolver a nossa vida, né? Para não dar um destino. Parece que nós, humanos, a gente tem um anseio, a nossa alma tem um anseio por isso, né? E principalmente para aquilo que é visível, assim, de tocar. A nossa alma parece que gosta, né? Daquilo que você toca, daquilo que você tem uma segurança. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai para o quarto, o Senhor não está ali fisicamente com você, mas em espírito Ele está. Sim. E toda vez que você invoca o nome dEle e vá com o coração sincero, né? E vá ali com sede, Ele vai te responder. Não existe não te responder. Então, eu já tive várias experiências, né? Assim, de entrar pro quarto, eu ter dúvidas, né? Planos na minha vida que eu falava, Senhor, eu preciso de uma resposta. O Senhor vai me direcionar. Amém. E o Senhor me responder. Então, nós, mulheres, a gente precisa compreender isso, da importância de nós termos esse relacionamento de dependência com o Senhor e com o Espírito Santo. É verdade. Né? A Bíblia diz, né, da figura do Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo é meu amigo. Fala que ele é o nosso conselheiro, que foi deixado por Jesus para nos aconselhar, o nosso amigo, advogado. E mais importante, a Bíblia fala que ele vai nos ensinar todas as coisas. Amém. Como não ser amiga de uma pessoa que vai nos ensinar todas as coisas? Exatamente. Então, nós mulheres, a gente tem que ter essa consciência de buscarmos o Senhor, sabe?
de estarmos ali sempre conectadas com o Pai, ter discernimento espiritual, sabe? O Senhor fala em todo momento, ali no seu dia a dia, né? Lavando a louça, cuidando das crianças. Exato. Eu já tive insights, assim, ó, com Deus ali, cuidando das minhas crianças, eu falar assim, olha, isso, tal coisa vai fazer assim, assim, assim. E eu fazer bonitinho, o Senhor me confirmar e dar tudo certo. E É honrar maravilhoso. você. E me honrar. Amém. E me honrar. E eu falo justamente sobre isso, até entrando já no segundo pilar, que é a comunidade, Sim. pastora Gabriela, você é pastora de uma igreja, e eu acompanho os cultos de mulheres, né? Amém, que bênção. E acompanho ali, Que não honra. consegui presencialmente ainda, mas eu acompanho e eu vejo os detalhes, né? Acompanho os ensaios, né? Então eu te acompanho, quero que você saiba disso. Oh, Você e meu a sua Deus. igreja, que eu admiro muito também. Então Obrigada, dizer para Rose, por você... isso. Dizer para você que eu quero que você conte uma história para nós sobre mulheres que te acompanham, que fazem diferença na sua vida. Até porque nós, mulheres, nós temos uma habilidade muito grande, dada por Deus, de aglomerar outras mulheres. Mas nós precisamos cuidar muito com quem nós andamos, né? É verdade. Escolher mulheres que sentariam na mesma mesa que você, que Deus se agrada de você compartilhar. Mulheres que procuram a presença de Deus, não decidir coisas baseadas nos seus próprios entendimentos, mas entendimento de Deus. Uhum. E ali no nosso ministério, um pouquinho falando, eu estou na liderança de mulheres há 1 ano e meio, e o que Deus trouxe ao meu coração para nós mulheres tudo vai começar na oração. Então, Deus trouxe ao Amém. nosso coração um projeto de oração diária. Então, nós oramos no grupo de WhatsApp. Todo dia tem uma mulher diferente que ora, pastora Gabriela. Sim. Então, se é aquela que tem habilidade no áudio, ela ora um áudio Uhum. e tem a liberdade de deixar um versículo, uma canção. Se é aquela que não tem uma habilidade ao falar, escreve, deixa a sua oração escrita. Mas todos os dias, desde janeiro de 2025 até hoje, nós temos uma mulher todos Glória os dias a que ora. Deus. Então, em nenhum Que dia bênção. ficou aquele grupo de mulheres sem ter uma pessoa que se levanta para orar. E o que eu tenho percebido? Vozes que não eram ouvidas sendo ouvidas. Amém. E aí eu entendi também por que Deus trouxe isso ao meu coração. Mas o que é importante lembrar? Você não pode ensinar aquilo que você não faz. Sim. Você não pode dizer, faça isso sem que você tenha experimentado. E a Isso. vida com Deus, ela precisa ser verdadeira. E eu gosto muito de trazer nas nossas conversas, e eu vou pedir para você completar, sobre a mulher samaritana. Algo que me chamou a atenção na história dela ela não mentiu para Jesus. Não. Quando ele perguntou, cadê o seu marido? Ela poderia ter dito, tá em casa, Uhum. tá descansando. Ela falou, eu não tenho marido. E ele falou assim, a sua verdade, a sua sinceridade, Deus se agradou por ela não ter mentido. Então, eu amo a verdade. Amém. E eu vejo muitas mulheres, às vezes, não vivendo o que deveriam viver porque vivem na mentira. Isso. Isso me entristece, me incomoda, e eu tenho tentado buscar. Senhor, tem misericórdia, né, de nós. Sim. Então, eu quero que você compartilhe conosco sobre a sua história com mulheres. Amém. Isso é uma pergunta muito importante, assim, e eu amo falar sobre isso, porque eu tenho, assim, Deus tem me dado a graça de alcançar muitas mulheres, assim, ó. Amém. E eu falo isso, assim, com muita humildade no meu coração, que eu tenho um propósito de vida que é levantar outras mulheres. Amém. Glória a Deus. Sabe, assim, celebrar outras mulheres, trazer as mulheres para o propósito que elas têm em Deus. Porque o que acontece? A maioria de nós viemos, assim, de mentiras, mazelas, que faz com que nós tenhamos uma escama dos nossos olhos a respeito de nós mesmos. Às vezes nós não nos enxergamos quem realmente nós somos. Exatamente. Em Deus. É isso. Né? Nós às vezes enxergamos nós mesmos através dos traumas, através das dores, através das mazelas, né? Que o passado, a infância nos causaram. Então tem muitas mulheres, às vezes, que estão nesse lugar. Mas que já foram preparadas desde a fundação do mundo, a palavra de Efésios fala, né? E que já foram preparadas com os dons, né, que Deus nos deu, Sim. com talentos, mas que estão escondidos através desses traumas, através dessas dores que essas mulheres, né, sofreram. Então, Deus tem me dado a graça de alcançar mulheres e falado para elas assim, olha, você tem um chamado.
Amém. Olha, Glória a Deus vai fazer assim com você. Deus vai te levar em lugares, Deus vai, sabe, Deus quer destravar você no mundo espiritual, Deus tem algo para você fazer no reino, Deus tem me levado a essas mulheres, eu tenho assim, sido um instrumento da parte de Deus para destravar essas mulheres, sabe? Amém. Glória E eu a amo Deus. isso, eu amo, porque um dia, Rose, eu fui destravada. Amém. Eu fui uma menina muito tímida, como eu falei no início. Eu fui uma mulher que, olhando hoje, assim, eu falando até mesmo aqui, era improvável. Mas eu fui destravada por outras mulheres. Amém. Né? Glória Eu fui a Deus. destravada por outras pessoas que me acompanharam e que falavam assim, que viram potencial em mim. Então, por que não fazer a mesma coisa? Por que Perfeito. não incentivar outras mulheres? Por que não falar, olha, Deus vai te usar, Deus quer assim, Deus, você não é isso, você não é essa mentira. A verdade de Deus a seu respeito é isso, isso, isso. Amém. Então, pela graça de Deus, eu tenho alcançado essas mulheres e eu tenho visto elas caminharem, eu tenho visto o fruto disso, sabe? Amém. Hoje, mulheres que estão em liderança de ministério, sabe? Mulheres que estão, assim, dando frutos para o reino do céu, sabe? Assim, é algo, assim, extraordinário. É algo que vem da parte do Senhor. Porque, assim, não precisa, Rosa, a gente não precisa ter competição entre nós. Isso é verdade. Não, pode falar. Não, pode continuar. Nós não Amém. podemos ter essa ideia que eu e você precisamos competir. Exatamente. O reino de Deus, ele tem algo para todas nós. Na verdade, o nosso chamado, ele se completa. Exatamente. Porque Deus não fez as pessoas iguais, Rose. Sim. Eu tenho algo, você tem algo. Amém. E assim vai se completar para o reino dos céus. É isso. Nós, mulheres, não precisamos nos competir. Tem espaço para todas. O problema é que, às vezes, muitas vezes, nós queremos algo da outra. E a gente não consegue celebrar aquilo que Deus nos deu. Por muito tempo, eu falava assim, nossa, eu sou muito extrovertida, eu sou muito, assim, falo demais, né? E eu falava assim, eu vou mudar meu jeito, eu não quero ser assim, não. Eu quero ser mais calada, né? Falar quase entendi. nada. Eu falei, vou mudar meu jeito. Aí o Senhor falou assim, não vai funcionar. Não vai funcionar assim. Você foi feita exatamente para falar, para poder quebrar o gelo entre as mulheres. Eu vou nos lugares, eu quebro o gelo facinho, rapidinho. Eu já tô amiga de todas. É uma habilidade sua, é uma habilidade né? minha. Que Deus te deu. Eu já consigo conectar outras mulheres às Sim. outras, né? Então, assim, facilmente eu faço isso. Mas por muitas vezes eu já quis ser outra mulher. Olhava outras que eram caladas e falava, eu quero ser igual a essa mulher. E não. Isso nos completa, que vai ter momento que nós vamos precisar da mulher que é mais silenciosa e que às vezes observa mais e vai ter uma palavra onde ela olhou ali, observou e vai ter uma palavra de sabedoria. Exatamente. Mas às vezes nós vamos precisar de outras que conversam demais e que se conecta a outras facilmente e que vai conectar outras mulheres. Entende? Sim. Então, assim, não há necessidade da gente competir. O que nós precisamos compreender, entender, sabe, a igreja, as mulheres, hoje os ministérios de mulheres estão se destacando muito, até mesmo porque eu creio, Rose, assim como as mulheres, né, elas foram importantes no ministério de Jesus, Sim. ali, né, de estar com Jesus, de derramar o perfume, né, para Jesus ser sepultado, né, de falar da ressurreição, que foi uma mulher que foi a primeira, né, no túmulo, Maria. Nós temos um lugar importante nos últimos dias, que é anunciar a volta de Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós temos esse lugar. As mulheres, elas precisam compreender a posição dela nesse tempo, nesses últimos tempos, assim, ó, no último dias na Terra. Amém. Glória a Deus. Que é de falar sobre a volta de Jesus. Então, assim, todas nós estamos contadas para isso, cada um com seu talento, seu dom. E Deus tem me feito a falar isso para as mulheres, a trazer essa realidade de quem elas são, né? De que elas são contadas no reino dos céus. Amém. E trabalhar as mulheres nisso, sabe? E sido uma honra para mim. E eu vi também na sua trajetória que você trabalha muito com discipulado com mulheres, né? Isso, a gente crê nisso. E o discipulado é algo também que eu amo, porque o estar um a um com a pessoa, ou mesmo com grupos pequenos, você consegue criar conexões de alma com a pessoa, de entender exatamente onde você pode ajudá-la, mas de preferência potencializar essa pessoa naquilo que Deus já entregou para ela, mas ela não consegue ver. Exatamente. E o discipulado, o próprio Jesus nos ensinou, né? A estar falando dele em pequenas quantidades, para pessoas em lugares específicos. Então, na sua igreja, eu sei que você tem esse trabalho, né?
tanto você quanto o seu esposo, pastor Uhum. Cairo, tanto com você com mulheres, mas também com famílias, né? Uhum, sim. Então, fale para nós um pouquinho sobre esse discipulado que vocês realizam, até para motivar você que de repente entende que é importante, mas não sabe nem como começar ou como fazer. Então, não é uma receita, o Não é uma discipulado, receita, tem que não. nascer no coração, é um Isso. chamado, porque discipular alguém é você aceitar, às vezes até os momentos que a pessoa cai, as Uhum. dúvidas, o conhecimento que ela não tem, ou que ela pode também te passar. Então, discipulado é uma via de mão dupla, né, pastora Gabriela? Exatamente. Como Jesus fez com os discípulos, ele caminhava ali o tempo todo, ele Sim. ensinava através das situações, ele estava com ele nas mesas, Amém. sabe? Eu amo uma mesa, eu acho que o discipulado ele começa ali na mesa, sabe? Amém. É verdade. Então, nós mulheres, né, enquanto eu líder das mulheres e a pastora Tainã como né, ali a minha ajudadora, a vice-líder do Ministério de Amém. Mulheres, nós temos tido essa visão de sentar com as mulheres, sabe? Uma a uma. Amém. E eu fui formada, Rose, assim também. Eu fui formada no discipulado, ali, de sentar à mesa, de ter aquela conversa, né? Nos momentos, às vezes, difíceis, né? Assim, procurar e abrir o coração, o confessar, tudo isso faz parte do discipulado, sabe? Então, assim, a nossa visão enquanto igreja é uma igreja de discipulado, né? É uma igreja que senta ali com as pessoas, com as ovelhas, ouve, ensina, instrui, né? Então, nós temos feito isso e a gente tem visto muito resultado na igreja, assim, Amém. com as pessoas, assim, amadurecendo, porque eu acredito que o discipulado ele faz isso, ele te amadurece. Ali você também conhece o coração do seu líder, ali você conhece o coração da sua ovelha. Então a mesa ela proporciona isso, o cuidado um a um proporciona isso, sabe? Você conhecer mais a sua ovelha, você conhecer mais o seu pastor, né? E poder caminhar junto. Então, assim, é algo simples. Como você disse, não tem uma receita. Exatamente. É você convidar a pessoa ali para principalmente as mulheres, né? Que é a área que eu mais, assim, trabalho. É você convidar a pessoa ali para um lanche da tarde. Isso. E ali poder falar, né? Das dificuldades, né? Às vezes, a dificuldade como mãe. Às vezes, a dificuldade como esposa. E eu poder orientar segundo a palavra. Então, é isso. É algo simples. É uma conversa, né? Mas sempre baseado aqui na Bíblia. E é por isso a importância de nós lermos a Bíblia. O discipulado ele precisa começar na Bíblia, né? Ele precisa, você precisa instruir, né? Ali de acordo com o que a palavra fala. Então sempre a gente traz a palavra ali, os princípios, mostramos os princípios das pessoas, né? Os princípios da palavra de Deus. Então nós temos feito isso Amém. Com as mulheres, né? Com as famílias, né? Com os casais, e a gente tem visto resultado, né? Desse poder da mesa, assim, de sentar um a um e de falar ali com eles, assim, alcançar o coração deles, né? E pastora Gabriela, você citou muito bem como que Jesus fazia ao discipular, e nós Uhum. temos que entender que o discipulado sempre é em grupos menores, né? Isso. Porque é diferente de você trazer uma palavra para toda a igreja. O discipular é você escolher estar com pessoas com determinado tempo dedicado para aquilo, especialmente a leitura da palavra. Até porque Jesus trouxe para nós o exemplo dos seus 12 discípulos, né? Uhum. E eu sempre gosto de citar esse exemplo. Ele tinha 12, escolheu 3, mas deitou a cabeça no ombro de um. Isso. Nós precisamos seguir esse exemplo, porque isso é saudável para nós. É saudável, claro. Né? Uhum. E estar mesmo à mesa. Ele também nos deixou esse exemplo maravilhoso de servir pessoas, de conversar à mesa. E é por isso que eu idealizei o Elas com Deus nesse formato. Sim, né? De mesa. De mesa. Convidando o Espírito Santo para ser o primeiro a sentar aqui. Amém. Porque só estarão conosco aqui pessoas mesmo que Deus colocar, né, no nosso coração, para que ele entenda que existe essa conexão. E falar de inspiração, né? Eu sei que assim como eu, você tem pessoas que te inspiraram. Sim. Na sua trajetória cristã. Sim. E te inspiram ainda, né? Sim. Nós temos Jesus como nosso principal, né? É quem nos inspira todos os dias, as atitudes dele, como ele foi, você citou sobre as mulheres que serviam Jesus, que patrocinavam o ministério de Jesus. Foi através de uma mulher, a primeira a ver ele ressuscitado. E a falar para os discípulos. E a falar para os discípulos. Então, como nós mulheres somos próximas de Jesus. Como ele nos ama. E, às vezes, tem mulheres que não se sentem amadas, né? Não... Porque, às vezes, pessoas as feriram. Sim. E eu digo assim, às vezes, pastora Gabriela, que tem sentimentos e circunstâncias que nós passamos na nossa vida que Deus não tem nada a ver com isso. Foram homens mesmo que causaram. Uhum. E aí você se vira contra Deus
desiste de Jesus, sendo que ele não tem nada a ver com aquilo, ele jamais seria capaz de fazer aquilo que pessoas fizeram. Uhum. Então, nós precisamos olhar mesmo para aquele, que é ele que vai nos direcionar para aquilo que é certo. Então, pessoas te inspiraram, né? Eu tenho certeza. Sim. E fale para nós desse pilar de inspiração. Se você tem um testemunho, uma história, nós temos pessoas que nos trouxeram até aqui e pessoas que nós estamos ainda de olho para alcançar ainda mais, Isso, né? sim. Como eu falei no início, né? Deus foi muito bom comigo, que as fases da minha vida, ele foi colocando mulheres para me ajudar. Olha para você Amém. ver que incrível isso, né? Então, com 12 anos, uma Hélia me encontrou, me levou para a igreja. Amém. E eu tive uma grande mulher na minha vida que fez assim, Amém. que cuidou de mim como uma discípula. Amém. Essa é a pastora Luciene. Amém. Glória a Deus. Eu conheci a pastora Luciene, eu tinha 16 para 17 anos. Então, assim, ela foi que me gerou para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, foi uma grande influência na minha vida. Uma grande Amém. influência, uma grande mulher de Deus que ela desenvolvia o discipulado comigo de mesa a mesa, como eu expliquei para você. Eu aprendi com ela isso. Então, Amém. assim, ela foi uma das maiores influências na minha vida, a Amém. pastora Luciene. Aprendi muito com ela, né? Nós caminhamos por muitos anos juntas. Amém. E uma das coisas, assim, eu quero até citar isso, porque eu sempre falo isso para ela. Uma das coisas, assim, que eu aprendi com ela e eu guardo, assim, no meu coração, é sobre guardar as pessoas. Amém. A pastora Luciene, ela sempre me ensinou a guardar a nudez das pessoas. Amém. E eu trago isso, assim, para minha Glória a Deus vida, por pro isso. meu pastoreio, sabe? Sobre a gente amar as pessoas, né? Dedicar as nossas vidas para as pessoas e guardar as pessoas também, né? Guardar a nudez das pessoas. Então, foi uma grande mulher que me influenciou muito, né? Eu digo que ela é minha pastora, né? Nós caminhamos muitos anos juntas. E é isso, Rose. Eu tenho ela assim como um exemplo para mim, né? Muitas coisas assim que eu enfrento, eu olho assim, no ministério, né? Eu me pergunto assim, como é que ela faria? Uhum. Como é que ela faria? Amém. Que bênção. Então foi ela. Ela foi uma inspiração para mim. Uma grande inspiração para mim. Amém. Glória a Deus. E eu fico feliz de te ouvir, porque assim, às vezes nós temos dificuldade de reconhecer pessoas, né? Dificuldade de você que de repente, mulher, tem uma outra mulher que foi um degrau importante na sua vida. Reconheça. Amém. Isso é importante. Honre essa pessoa, porque quem honra pessoas, Deus também cuida de nos honrar, né? E a honra é um mérito e sempre quem honra é honrado. E, pastora Gabriela, você sofreu por um sentimento de rejeição, né? Você falou Sim. um pouco sobre a sua paternidade. E, com certeza, hoje você, pastora, esposa, mãe, né? Tem aí todo um trabalho maravilhoso com mulheres também. De que forma que essa rejeição não foi um impedimento para você? Para que você hoje se veja com o valor que você tem e tenha se permitido ser curada para se posicionar naquele lugar que você tinha certeza que era o seu lugar. Porque nós temos dois caminhos, ou nos vitimizar e permanecer naquele lugar, nos esconder, e todo mundo é culpado da nossa dor, Isso. menos nós mesmos, e culpamos até Deus, que é aquele que jamais seria capaz de nos ferir. Ou temos o outro caminho, de buscar a nossa cura, de reconhecer quem foi, né? Ou em que circunstância fomos, talvez, prejudicadas ou fomos feridas. E entender, olha, se tem um propósito, eu não alcancei esse propósito, o que eu tenho que fazer para que esse propósito se cumpra? Porque a oração é orar e agir. Existe uma ação a ser feita. Sim. Então, só orar e cruzar os braços e não mudar. Nasci assim, vou permanecer assim. Né? A síndrome da Gabriela. A síndrome da Gabriela, que não é a sua. Não é a minha mesmo. É outra Gabriela. Que é exatamente isso. Nasci, vivi e vou morrer assim. Essa síndrome não pode ser uma síndrome de uma mulher de Deus. Eu preciso, você bem disse isso. Eu vou olhar para mim, eu vou me reconhecer. E que pontos que eu tenho que melhorar? Eu sempre falo isso. Olha, vamos olhar para nós mesmos. Espere que as pessoas digam, você está péssima nisso. Você não é boa nisso. Nós temos condições de olhar para nós mesmos e falar assim, olha, eu não sou boa nisso mesmo, não, eu posso melhorar, tem muito a melhorar. Isso é um lugar de humildade, né, Rosa? Acho que reconhecer, né?
Rose, eu acredito, assim, a rejeição é algo muito difícil de lidar. Sim. É difícil de lidar. É um processo, às vezes, longo. E eu sofri com a rejeição por muitos anos, né? E olha para você ver que engraçado. O discipulado, ele foi importantíssimo para que eu pudesse sair desse lugar. Mas também, o que acontece? Eu acredito que é normal, por um tempo, a pessoa se comportar dessa forma. Sim. Sabe assim? Retroceder, às vezes Certo. se vitimizar. Uhum. Todas as pessoas que sofreram rejeição, ela passa por esse processo. Sim. Até que, de repente, Deus vem e fura a bolha. Puf. E aí Deus começa a descortinar. Comigo foi assim. Deus começou a descortinar. Eu fui para esse lugar de vítima, eu fui para esse lugar que todo mundo era culpado, né? E eu era uma vítima da sociedade, eu era uma vítima das pessoas. Mas aprove o Senhor, mais uma vez, olha a importância das pessoas na nossa vida. Aprove o Senhor a colocar pessoas que não foram rejeitadas do meu lado. E Entendi. por isso que eu falo assim, ó. Olha, você não precisa, às vezes, criticar ou denunciar um prédio que está torto. Você só precisa construir um reto do lado dele. E aí ele vai se endireitar. O que eu estou querendo dizer com isso? É que aprove o Senhor a colocar pessoas que não foram rejeitadas, que não tiveram na infância essa rejeição. E eu a copiar um modelo. Porque o ser humano, ele copia comportamentos, Sim, né? Com certeza. Então, Deus foi muito bom comigo, que colocou pessoas na minha vida, mulheres saradas, mulheres que não sofreram essa rejeição na infância, né? Que tiveram uma família que amou, que deu destino, né? Que afirmou essa mulher. E eu fui aprendendo com essas mulheres. Só que o que acontece? E não foi fácil, acredito até para elas. Porque assim, quando eu via o prédio sendo construído, o correto, eu olhava aquilo e via o meu torto, eu ficava mal. Uhum. Eu meio que falava assim, não vai dar certo. Sim. Como é que eu poderia falar? Eu estourava, talvez, ali. Eu ficava Sim. nervosa, porque eu falava, alguma coisa está errada em mim. Então, assim, aquilo me denunciava. Sim. Mas, ao mesmo tempo, talvez a minha primeira percepção era essa. Mas depois Deus ia sedimentando no meu coração algumas coisas, ia colocando. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a impulsividade. Sim. A gente precisa olhar uma coisa e depois, assim, pensar, refletir. Então, o prédio denunciava, né? O comportamento dessas pessoas que Deus foi colocando do meu lado denunciava a minha rejeição. Mas, ao mesmo tempo, me curou. Amém. Me tirou de lá. Então, eu sou muito grata, até trazendo também um pouco da última pergunta de influência. Foram 3 pessoas também que me ajudaram muito a sair. Amém. Que foram a vida da Janaína, da Yasmin e da pastora Tainã. Amém. Glória a Deus. Foram 3 irmãs que Deus colocou na minha vida. Amém. Glória a Deus, pastor. Me ajudaram muito a sair desse lugar. 3 mulheres, assim, de Deus. Amém. Que sadias, curadas, foram afirmadas pelos seus pais. E o Senhor aprove a cuidar de mim e a trazer elas para o meu caminho. Então, elas foram essas pessoas que Deus me ajudou, sabe? Assim, que colocou na minha vida para que elas pudessem denunciar o que estava errado em mim. E até lindo, assim, né? Eu sou muito grata à vida delas, eu sei que elas vão assistir. Amém. E eu Glória quero agradecer a Deus por vocês terem sido esse instrumento da minha vida. Amém. Por terem paciência comigo, porque eu sei que foram momentos difíceis que nós passamos, né? Porque geralmente as pessoas que são rejeitadas, elas são impulsivas, né? Elas têm um olhar ali muito rápido assim sobre a situação e não conseguem às vezes logo ver que aquilo não é por mal. A pessoa fala aquilo não é por mal, mas é para poder assim gerar cura. E elas foram essas mulheres que geraram cura no meu coração. Então eu quero agradecer as 3 que foram mulheres de influência também na minha vida. São mulheres de influência. Muito lindo, emocionante. Até eu me emocionei aqui, porque eu tenho certeza que, assim como você, pastora Gabriela, nós tivemos mulheres na nossa trajetória. E talvez por uma circunstância, nos distanciamos dessa pessoa, cada um seguiu o seu caminho, Isso. Mas elas não deixaram de ter importância no tempo certo, né? Isso. Tem pessoas que chegarão nas nossas vidas para um tempo específico, mas ela não vai permanecer talvez até o final. Exatamente. Mas ela foi essencial naquele momento. Isso.
E ela deixou algo dela conosco e nós também deixamos algo nosso com ela. E isso fez com que ela crescesse e eu também. Até porque tem pessoas... a Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos. E esses amigos que são irmãos, eles são capazes de transformar a nossa vida. Transformar um comportamento, tirar uma dor e colocar uma alegria. Isso. Assim como essas pessoas são importantes para nós, nós também somos importantes. Então, eu digo que nós jamais vamos conseguir ser felizes sozinhos. Isso, jamais. É impossível ser feliz sozinho. Não dá para nós vivermos numa concha como se ali fosse o nosso mundo. Então, hoje nós encontramos mulheres, às vezes, que estão aí resguardadas demais, por terem sido feridas, mas que são incapazes até de reconhecer aquela que um dia não te feriu, ela te acolheu, mas você decidiu também não caminhar mais com essa pessoa. Existem as circunstâncias que nós temos as nossas escolhas. Eu tenho uma frase recentemente que eu aprendi em um livro, que eu fui participar de uma imersão sobre inteligência emocional, e é uma frase que eu tenho repetido e tem me marcado, porque eu tenho dito isso para mim todos os dias. Só tem um mês e alguns dias que eu fiz essa imersão. E isso mudou muitas coisas dentro de mim, né? Até mesmo colocar em prática esse projeto. Amém. Elas com Deus, que estava ali no coração e eu sempre, né, procurando uma data à frente para que acontecesse. Uma escolha certa, ela anula todas as escolhas erradas anteriormente. Então, nós não podemos ficar presos nas escolhas erradas. Isso. Nós temos que ter a escolha certa. E aquela certa vai mudar destino, vai mudar história. E tudo que você errou para trás vai ser substituído pelo seu acerto. Isso fala sobre pessoas, não caminhe sozinha. E quando você disse exatamente que tinham pessoas que foram partes, né, fundamentais, é como se fossem os tijolos, então, vamos dar exemplo de tijolo, já que você falou da construção. Sim. Eu amei o seu exemplo da construção. Não é só consertar o prédio torto, é fazer um certo do lado. Exatamente. Eu não preciso denunciar, né? Exato. Pastora Gabriela, você dizendo que essas pessoas que foram importantes na sua vida conseguiram te ensinar a ter sentimentos melhores do que aqueles que às vezes você tinha. Isso foi maravilhoso te ouvir, porque às vezes nós não achamos que estamos tão prontas, estamos tão bem, que ninguém é capaz de me ensinar mais nada, ninguém é capaz de me ajudar a chegar mais em lugar nenhum, porque eu já sei tudo, tá tudo certo, né? E nós vamos, então, talvez, ficar em nosso próprio entendimento e perder a oportunidade de nos relacionar com pessoas melhores, né? E pessoas que vão mudar a nossa história também. Nossa história. O ser humano, Rose, ele não foi criado para viver sozinho. Sim. Até em Provérbios fala que aquele que se isola, né, que vive sozinho, busca os seus próprios interesses. Então, assim, nós não fomos criados. Eu acredito que, assim, desde a criação, assim, na eternidade, Deus já tinha as pessoas certas para colocar do nosso lado, né? A gente só precisa perceber. A gente precisa perceber e, assim, aceitar essas pessoas também, né? Então, assim, como eu falei, Deus foi muito bom comigo, cuidou demais de mim. Amém. Porque me deu oportunidade, assim, de conhecer essas pessoas, né? Trazer elas para minha vida e de aprender com elas. A gente sempre vamos estar nessa caminhada, nós sempre temos algo a aprender com alguém, sempre. Até o último dia da minha vida eu vou aprender com você, Amém. Eu vou aprender com a pastora Lu, com a pastora Tainá. Sempre a gente precisa aprender. Porque é aquilo que eu falei, nós temos dons, né? Eu tenho os dons que talvez você não tenha, tem outros dons e eles vão se completar. Então, Sim. É lógico que eu vou aprender com você, com o dom que Deus te deu. E assim também comigo, você vai aprender comigo. Sim. Então, eu acredito muito nisso, nessa realidade, assim, de Deus trazer pessoas para nos ensinar, nessa humildade que a gente precisa reconhecer também. A gente precisa ser humilde para reconhecer Amém. Que a gente não sabe todas as coisas. É verdade. Nós não sabemos. A gente sempre podemos aprender com o outro. A gente precisa ter um olhar humilde em relação ao outro, né? Quando você fala sobre humildade, me lembra muito generosidade, né? Então, ser generoso não é só dar coisas, abençoar, você também se dar.
Isso. Até porque Jesus se deu para nós de uma forma genuína, que foi nos ensinar como amar pessoas. Uhum. É o segundo mandamento, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem não ama o próximo, que está do lado? Aí eu amo Jesus, que eu não vejo Jesus, mas o meu próximo, que é a semelhança que eu digo de Deus que eu amo e eu não amo. Eu percebo muita fragilidade nos relacionamentos, inclusive pensando em inspiração, é justamente eu olhar para pessoas que me completariam. Você trouxe muito bem isso. Nós temos habilidades diferentes, talentos diferentes, e ao invés de nós queremos sobrepor pessoas com os talentos que eu tenho, eu preciso procurar pessoas para ensinar os meus e aprender os dela. Isso. Eu acredito que é assim que funciona, é assim que precisa funcionar. Né? E eu vejo, quando nós que temos trabalho com mulheres, quando nós vemos mulheres que poderiam estar um pouquinho a mais daquilo que nós podemos ajudar, esse é o nosso papel, é estender a mão e dizer, olha, um dia eu já estive nesse lugar, mas eu também tenho outra pessoa que está além de mim, que ela precisa me levar para lá. E é essa rede que funciona. É esse quebra-cabeça, uma com talento, com uma habilidade. Isso. E nós mulheres somos fortes demais. Então, ou nós vamos escolher ser fortes juntas, ou querer ser forte competindo, né? E esse caminho de ser forte e querer competir, vou te falar, é um caminho de insucesso. Insucesso. É melhor sermos fortes juntas. Porque assim nós vamos avançar no reino, né? E de fato, a gente tem que também pensar, Rose, que nós não somos daqui. Exatamente. Nós temos uma identidade celestial. Amém. Daqui a um tempo, nós vamos estar todos reunidos no céu. Amém. Diante daquele que é o nosso Deus, né? Diante do Cordeiro Santo. Então, a gente já precisa preparar essa mentalidade. É claro que lá nós vamos ser glorificados, a gente vai ter outros pensamentos, vai ser tudo desmundado para nós. Mas a gente precisa ter essa visão, como você disse, a gente precisa olhar para Jesus e falar o que Jesus faria, e assim também como o outro. Eu sei que os relacionamentos, eles são difíceis, né? As pessoas, elas são diferentes uma da outra. Sim. Mas eu acho que um segredo para que a gente possa viver em paz e unidade é sempre nós estarmos em constante oração. Amém. Glória a Deus. É sempre estarmos diante do Pai. Tudo volta para a oração e para o quarto. A gente começa no quarto e a gente vai terminar, né, no quarto ali com o Senhor. Então, o segredo para a gente viver em unidade, em respeitar o outro, sempre reconhecer o outro. A Bíblia fala que a gente precisa, né, considerar as pessoas superiores a nós. Sim. É a gente estar com o Senhor. Porque os pensamentos do Senhor, né, e só tem uma forma de eu ter os pensamentos do Senhor, é quando o meu espírito se conecta com Ele. Porque, é claro, nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Mas apenas o meu espírito é que se conecta. Então, a verdade está naquilo que o Espírito de Deus fala ao meu espírito. Não é os meus pensamentos, mas é o que o Espírito de Deus fala ao meu espírito. Então, quando a gente está com o Senhor, a gente compreende que a gente precisa amar as pessoas. Às vezes a gente passa por situações, eu ofendi aquela pessoa. Por conta dos nossos traumas. Eu passei recentemente por uma situação dessa. Eu ofendi uma pessoa que eu amava muito, por conta de traumas. Por isso que eu falo. É um processo. A gente vencer a rejeição, os traumas, é um processo, todos os dias. E a gente pode aprender com eles, a gente pode aprender com o erro. Eu sempre falo que o erro, ele serve não para nos condenar ou trazer culpa, mas para nos levar ao acerto. Sim. Então, você tem que olhar para o erro assim, olha, eu errei aqui, mas agora eu já sei o que eu fiz de errado, eu já achei que por esse caminho não vou ter sucesso. Então, agora vamos caminhar para o acerto. Isso aqui não vai dar certo. Perfeito. Então, recentemente, eu passei por uma situação onde eu ofendi uma pessoa por conta de um trauma meu. Mas eu acabei falando coisas que eram da minha alma. Aí eu fui para o quarto. Eu fui orar a respeito da situação. E Deus falou assim, a verdade sobre essa pessoa não é essa que a sua alma falou. Você está remetendo essa pessoa como se ela fosse a sua mãe que não te defendeu na infância. E ela não é a sua mãe. Você olhou errado. Ela é a sua amiga, onde ela te defende, sim. O Senhor foi ministrando a verdade ao meu respeito. A minha alma estava agitada, né, por conta de uma situação. E o Senhor falou para mim, não, a verdade não é essa. Os pensamentos que você está pensando a respeito dessa pessoa, esses não são verdadeiros. Então, um segredo que eu digo é assim, vá para o quarto. Mais uma vez eu digo. Amém.
Glória a Deus. Esteja com o Senhor, porque Amém. o Senhor vai te responder. Olha para você ver, eu estava diante de uma situação difícil, eu ofendi uma pessoa que eu amava muito. E uma pessoa que eu não queria ofender. Mas a minha alma estava tão agitada. Às vezes são gatilhos, né, que acontece que você vai lembrar de coisas lá na sua infância e você vai transferir para o outro. E o outro não tem nada a ver com aquela realidade sua. É verdade. E você acaba ofendendo, acaba trazendo inimizade por conta de ferida que você tem e que não foi curada. Mas aí o Senhor falou, olha, você não pode transferir isso para ela, ela não é sua mãe. Era algo que tinha acontecido com a minha mãe, que minha mãe não me defendeu e eu estava diante de uma situação igual. E eu transferi para ela. E ofendi a pessoa. Então, o quarto, ele me ajuda muito a reconhecer o outro. O quarto me ajuda a assentar os pensamentos de Deus em mim, na minha consciência. Porque os nossos pensamentos, às vezes, ele pode ser enviesado. Muitas vezes eles são enganosos. A própria palavra fala isso. Muitas vezes eles são enganosos. Então, às vezes, a gente pensa sobre o outro. Nós estamos diante, às vezes, de relacionamentos que a gente tem pensamentos em relação a outro que não são verdades, que a pessoa nem pensou aquilo a seu respeito e você acha que a pessoa pensou e já cria uma história. Cuidado com isso. Cuidado com isso, mulheres. Vá para o quarto, alinhe seus pensamentos com o Senhor, né? E a única forma de você alinhar os seus pensamentos com o Senhor é conectar o seu espírito com o dele. A única forma onde Deus fala com você é através do seu espírito. Eu quero, então, pegar justamente esse ponto tão sensível que você trouxe, que tem sido um feedback que nós temos ouvido sobre rejeição também, em todos os momentos, né? Não só estando com mulheres, mas na igreja como um todo. Olhando para toda a sua trajetória sobre isso também, pastora Gabriela, você confessou algo muito íntimo, né? De dizer, confessar que feriu alguém, mas que precisou olhar para o que é certo e não para os seus sentimentos. Sim. Porque às vezes nós estamos com atitudes muito alimentadas por sentimentos errados. Isso. Emoções erradas. Isso. E a nossa tendência é dizer, não, eu aqui estou certa. A pessoa que errou, mas eu estava lendo um livro e ele trouxe um entendimento para mim que eu nunca tinha parado para perceber, bem semelhante ao que você trouxe, por isso que eu senti de compartilhar. Às vezes nós reagimos em alguma circunstância, não nos colocando no lugar do outro, é a empatia, né? Então, a empatia precisa ser assim, o que o outro, né, está sentindo, como eu me sentiria no lugar dessa situação. E, às vezes, nós vamos agir buscando a justiça própria, baseado nos meus interesses, não no que é certo. E nem sempre os meus interesses são certos. Isso. De repente, a minha motivação naqueles interesses, naquele momento, são egoístas. A maioria das vezes. A maioria das vezes. Eu quero o meu bem próprio, né? E então, te ouvindo sobre rejeição e toda essa história sua, eu quero que você, já quase, né, partindo para o nosso término, Sim. tão rápido, né? Nós ficaríamos muito tempo aqui, vai ter um outro momento, com certeza. Amém. Mas, assim, para que a gente possa encerrar pensando assim, olha, você contou sobre muitas coisas suas aqui, né? Sua trajetória como pastora, Sim. mãe, esposa, profissional, né? Sobre o seu propósito, em especial sobre a sua cura, né? Que foi a rejeição, mas você decidiu ir para um lugar de se permitir ser curada. Sim. Né? Eu me decidi, sim, claro. Eu acredito que nós precisamos ter essa consciência. Sim. Né? E eu creio, Rose, que as mulheres estão começando a enxergar. Por quê? Porque outras mulheres têm se levantado, né, a construir o prédio certo. Amém. Então, tem apontado, olha, tem um caminho mais excelente do que esse caminho, talvez, que você está trilhando. Então, assim, quando a gente consegue entender isso, é claro que nós vamos decidir por ser curada. A gente não quer ficar doente. A gente não quer ser uma mulher doente, explosiva. Sim. Né? Não. Então, nós precisamos ter essa consciência que o Senhor, ele está ali, pronto. Ele Amém. deseja nos curar, mas uma resposta tem que ser dada primeiro por nós. Amém. Sua função hoje no ministério, além de ser pastora, né, junto com seu esposo, fala um pouquinho para nós, quem é a pastora Gabriela hoje no ministério? Bem, olha, eu acredito assim que foi uma pergunta difícil, quem sou eu no ministério, hein? Mas vamos lá. O Senhor tem me dado a graça, Rose, assim, como eu falei no começo, assim, de ser uma mulher que alcança outras, né? Amém. Então, assim, eu tenho trabalhado com meu marido ali, o Ministério de Mulheres da nossa igreja, hoje é um ministério forte. Amém. Sabe? Glória é um ministério a Deus. frutífero, abençoado. Amém. Então, assim, eu tenho sido uma mulher que tem amado as ovelhas, sabe? Assim, que tem tido esse carinho, esse cuidado com elas.
Então, o meu lugar é esse, assim, de abençoar, de celebrar, de cuidar, de amar, de compreender. E eu acredito que seja isso. Eu tenho Amém. tenho tentado, assim, ser a melhor pastora para o meu rebanho, Amém. né? É claro que nós, enquanto ser humano, nós vamos errar, mas eu tenho Sim. também buscado aquilo que eu erro, a pedir perdão, a Amém. buscar um conserto, a buscar, né, a trilhar um caminho novo, né? Amém. E eu acredito que é isso, assim, eu amo ser pastora, amo o lugar que Deus me colocou, amo as mulheres que Deus tem colocado no meu Amém. caminho, sabe? Eu sei que eu fui levantada para amar elas, Amém. Glória a sabe? Para Deus. amar, para ajudar a curar, sabe? As feridas, né? Os traumas do passado, da infância. Então, eu tenho feito isso, eu tenho procurado, assim, de fato, a cuidar delas, como uma mãe. Amém. Então, hoje, o meu papel, o meu lugar, assim, no ministério é como uma mãe. Eu definiria Amém. assim, uma mãe para essas mulheres. Deus tem trazido mulheres que não tiveram uma mãe, não tiveram um bom relacionamento com a mãe. A maioria das mulheres hoje, a nossa igreja, veio desse lugar. Então, Deus tem me levado para essa posição, a ser uma mãe espiritual dessas mulheres. Amém. Pastora Gabriela, eu também compartilho, assim como você, né, de estar mais próximo de mulheres, e entender que um dos passos principais para a nossa cura e a nossa mudança de fase é você se conhecer e procurar também estar exatamente como você disse, exemplo maravilhoso, ao lado de pessoas que naquilo que você precisa melhorar, essa pessoa é um exemplo. Isso. Ela já superou algo que você precisa superar. Então, é estar nas companhias de pessoas que, olha, eu passei por isso, mas eu tenho alguém que vai me ajudar para que eu possa sair melhor. Isso. Porque tem pessoas que vão passar nas nossas vidas que talvez a nossa rejeição não é sobre elas, é uma atitude delas que remete a alguém. Que igual você trouxe o exemplo, é algo que você sofreu em determinado momento, não foi curado, e aí aparece uma pessoa agora, em 2026 na sua vida, que não tem nada a ver com isso, aí mas a menina que sofreu lá atrás, sim, ela começa a querer gritar dentro da gente. Exatamente. Talvez aquela pessoa teve uma atitude que foi um gatilho para você se remeter a uma situação que não é aquela pessoa que tem a ver com isso, mas aí você jogou tudo sobre aquela pessoa. Isso. Foi exatamente o que eu fiz. Foi o que você mas, fez. Graças a Deus já está consertado. Amém, graças a Deus. Olha, então é possível consertar, né? É possível, e nós, claro, como mulheres de Deus, precisamos reconhecer e correr e consertar, porque eu digo que o maior é o que serve, né? Então, você quer ser grande, quer ser admirada, quer ser inspiradora, sirva. Amém. Amém. É isso, né? Então, você quer que alguém te fale, nossa, eu quero ser como essa pessoa, tem uma característica dela que me inspira, seja serva. Sirva, constranja as pessoas em servir. A gente nunca perde por isso. Nunca perde em servir. E Deus tem falado isso muito ao meu coração. Sabe? Encaminhar mais uma milha, nunca perde. Nunca perde. E o orgulho nos destrói, né, pastora Gabriela? Com toda certeza. O orgulho nos leva à destruição. E o orgulho nos tira de cumprimento de propósitos, de promessas cumpridas, orações respondidas. Que adianta orar, tantos propósitos, tantos jejuns, propósitos com Deus, se as suas atitudes, elas estão muito contra aquilo que você ora, vocês estão remando em direções diferentes. Então, talvez a pessoa se pergunta, vamos lá, se você tem algo aí para dizer sobre isso. Oro, nunca recebi a resposta. Já ouviu sobre isso, pastora Gabriela? Eu já ouvi. Deus não me responde. Aí eu vou te contar coisas. Algo que eu ouvi em um momento de um ciclo, né? De estudo. Eu oro pela pessoa, por esse objetivo, Deus responde ela. E eu oro por mim, Deus não me responde. Eu já ouvi uma pergunta sobre essa. Talvez essa pessoa não está cheia de justiça própria. Porque o que acontece, Rose? Nós somos... eu acho que até mesmo assim... A nossa cultura foi uma cultura que nos ensinou que a gente precisa fazer algo para merecer. Sim. Então, às vezes, quando uma pessoa recebe, antes mesmo da gente, a gente ora, a pessoa recebe, talvez aquela pessoa já entendeu um caminho, que é o caminho da fé. Amém. Você não precisa fazer nada para receber do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aliás, por isso. A única coisa que você precisa é ter fé.
E obedecer, né, e pastora? obedecer, mais A nada. obediência. Então, muitas vezes, as pessoas vão falar assim, eu tenho orado, eu tenho buscado. Esses dias mesmo eu escutei isso, igual você, essa frase. Sim. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado. Oh, Deus, será que Deus não vai me ver? O jejum e a oração, ela não serve para você fazer uma barganha com Deus. Barganha, exatamente. Ele não é para esse motivo. Ele serve para você mortificar a sua carne Amém. e se aproximar de Amém. Deus. Glória a Deus. Você ser amiga do Senhor. Amém. Então, as pessoas hoje elas não recebem porque elas não têm fé. Elas acham que elas precisam ser perfeitas e elas têm isso na consciência delas, os pensamentos enviesados, como eu disse, que precisa ser perfeita e que para receber, e ela fica então cheia de justiça própria. E uma pessoa cheia de justiça própria, ela não vai receber nada mais, nada menos do que a justiça dela mesma. E o que a Bíblia fala sobre a nossa justiça? Trapo de imundície. É verdade. Então, muitas vezes, a gente vê as pessoas, às vezes, ao nosso redor, porque talvez elas já alcançaram um coração de fé. Elas já alcançaram que elas não precisam fazer mais nada, tudo já está pronto para nós. A gente só precisa aceitar o nosso lugar de filha, Amém. não ter esforço nenhum da nossa carne, nada. Nada. O nosso, talvez, esforço, eu nem diria esforço. O que nós precisamos fazer é gerar fé no nosso coração. E a fé a gente já sabe por onde vem. É pela leitura da palavra. Ouvir a palavra de Deus. Entende? Amém. Então, assim, nós temos falado muito sobre graça, muito sobre essa questão de alcançar promessas, alcançar pedidos de oração, Amém. sabendo que isso tudo está pronto e fazendo algo, já agradecendo pela bênção. Eu já Amém. visualizo e já agradeço. Glória a Deus. Amém. Esse é um segredo, é uma chave. Amém. Então, em vez de você talvez olhar para outra que já recebeu e já tá ali à frente, né, da bênção que ela você precisa olhar para a sua em fé. Senhor, obrigada. Amém. Porque o Senhor já fez isso. Obrigada porque o Amém. Senhor já alcançou meu marido. Obrigada porque o Senhor já alcançou meu filho. Eu já vejo pela fé. É assim Amém. que nós vamos alcançar. Amém. É tudo pela fé. Não Glória. existe mais esforço. É pela fé. Glória a Deus. O esforço já foi nos dado. Cristo já morreu e já nos deixou tudo. Né? Ele foi a nossa justiça. Fé e obediência à chave. Fé e obediência à né, chave. pastora? Para nós recebermos o Senhor. É muito bom te ouvir, pastora Amém. Gabriela. Eu tenho certeza que você também, que está nos ouvindo, com certeza foi edificada. Eu quero que Amém. você resuma em uma frase a sua jornada com Deus. Uma frase que poderia Deus. dizer assim, eu decidi caminhar com esse Jesus, sou grata a Ele por isso. E se hoje nós tivéssemos que olhar assim, pastora Gabriela, né? Uhum. Uma frase que você diga assim, a minha trajetória se resume nisso. É claro que é muito pouco, né, para você resumir em uma Sim. frase, mas talvez algo que te marque, né, sobre a sua vida. Diante de tudo que eu falei, das pessoas que Amém. o Senhor colocou, sabe o que eu vejo? Graça e amor. Amém. Eu fui alcançada pela graça de Deus. Amém. Então, eu quero finalizar dizendo isso. Desfrute da graça. Ela Amém. não é só para Glória a mim. Deus. Ela é para você também que me assiste, que nos assiste. Amém. Existe uma graça da parte do Senhor. E é de graça mesmo. Você só precisa aceitá-la no seu coração. Então, hoje, Rose, eu resumo a minha trajetória em graça. O Senhor foi muito bom comigo. Amém. Como o Senhor cuidou de mim. Como Ele foi assim gracioso. Meu Deus. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu resumiria nisso, em graça e amor. Amém. Eu também tenho essa mesma frase sobre graça e amor, pastora Gabriela. Eu me identifico muito com você, com a sua trajetória. Eu quero agradecer imensamente. Amém. E eu vou pedir para que nós possamos fazer uma oração agora. Amém. Por essas mulheres maravilhosas que nos Sim. ouvem, que nos assistem, né? Dizer que tudo é possível em Deus. Amém. Tudo Não é há possível. nada Tudo. que o nosso Deus não possa fazer. É verdade. Não há Ele é circunstância poderoso. que Ele não possa mudar. Não há sonho que Ele não possa realizar. Não há coração duro que Ele não possa fazer com que ele seja convertido ao Senhor. Sim. Então, nós, como mulheres de Deus, eu quero que nós façamos uma oração agora por Amém. você, mulher que está em casa, para que Deus visite o seu coração. Nós não sabemos, né, o que cada uma passa, mas o nosso Deus sabe. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós possamos pensar, imaginar ou até pedir. Amém, pastora Gabriela? Amém. Eu quero agradecer, mas antes de despedir de você, nós vamos orar. Amém. Amém? Amém. Vamos Sim. orar. Ore conosco, pastora Gabriela, Amém. por favor. Sim. Amém. Amém.
Senhor Deus, nós te Amém, louvamos, Jesus. Senhor, por esse Obrigada. momento tão precioso, Amém. por as experiências que nós já vivemos em Ti, e que possa, Senhor, inspirar outras mulheres a saírem dos lugares onde elas estão Amém. presas, Senhor. Desses lugares, às vezes, de raiz de rejeição, Senhor, de competição, de comparação, nós oramos para que o Senhor alcance Amém, essas mulheres, Jesus. joga luz agora Amém. sobre o coração de cada mulher que está aprisionada nesses Amém, lugares. Senhor. E que elas possam enxergar o Senhor. Em Que nome nesse de momento, Jesus. Senhor, os olhos de fogo, que um dia me enxergou e que um dia me olhou e que eu retribuí esse olhar, que elas possam retribuir esse olhar aos teus olhos, Senhor, e serem completamente alcançados por esse amor e por essa graça. Nós te louvamos por esse tempo precioso. Eu te Amém, louvo, Senhor, pela Jesus. vida da Rose, por esse Amém. propósito tão lindo que o Senhor deu a ela, que eu tenho certeza que alcançará muitas mulheres. Amém, Jesus. Eu tenho certeza que mulheres serão alcançadas assim, ó, e que serão curadas de forma Em nome de instantânea Jesus. através de cada diálogo, Rose, que você vai desenvolver Amém. aqui. Eu recebo. Eu abençoo esse projeto e abençoo você, mulher que está nos assistindo, que seu Amém, coração Jesus. agora Obrigada. sinta o toque do Espírito Santo de Deus, Em nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastora Gabriela. Muito Obrigada. obrigada. Deus Amém. abençoe a sua vida, a sua Amém. casa, Amém. as suas filhas lindas, o seu esposo, Amém. o seu ministério. Amém. Você Eu seja luz recebo. onde quer que você passe. Obrigada Amém. por estar conosco. Obrigada aqui. eu. Obrigada eu pelo carinho, Rose. Amém. Por Você me é muito proporcionar querida. esse momento tão maravilhoso. Eu me senti muito amada aqui, Amém. né? Eu tenho um carinho muito grande pela sua vida e eu desejo que cresça cada dia mais. Amém. E que você venha dar muitos frutos para o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que a paz de Deus alcance seu coração em nome de Jesus. Amém. Em Deus te nome de abençoe. Jesus. Amém.